Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar a nossa plataforma robótica, ok? Então, como o nosso curso trata-se de uma plataforma onde a gente vai fazer um controle, nós precisamos de uma estrutura para fazer esse controle, né? No nosso caso, vai ser essa plataforma aqui, que vocês estão vendo aí no vídeo. Se você tem alguma outra tipo de plataforma, você pode utilizar ela, tá? Mas se você quiser acompanhar esse curso usando a mesma plataforma, também você pode adquirir essa aí. Mas é uma plataforma que é muito comum no mercado em geral de eletrônicos, né? E você encontra com muita facilidade esse kit aqui. Basicamente ele é um kit que ele vem já cortado aqui essa estrutura, né, em acrílico. Ele tem, acho que uns kits também que você encontra em MDF. Esse aqui em acrílico tem as furações já prontas aqui, né, para você fixar os componentes. Tem alguns parafusos que vem junto aqui. Esse pack de pilha. Aí tem um botão de liga e desliga aqui. Essa terceira roda aqui que se diz, né, vai ficar na frente. E ele vem também esses dois motores aqui, ó. Ele já vem acoplado, já vem para você acoplar aqui na verdade, né? Eu já fixei ela aqui, mas ele vem os dois motores, você pode fixar no eixo aqui da rodinha, né? Esses aqui. Então, essa é a estrutura que eu vou utilizar no curso. Como eu disse, se você tiver uma outra parecida, se você tem uma que você desenvolveu, enfim. Então, vamos começar a montar ela aqui. Então, pelo kit, essa aqui seria a parte traseira, né? Essa parte aqui. Então, o que nós vamos fazer é basicamente isso aqui, ó. Nós vamos fixar uma roda assim e a outra do outro lado. Só repetindo daí, né? Nesse kit ele vem esses fixadores, digamos assim, né? Para você colocar ele aqui e fixar essa roda, esse motor aqui, né? Nesse motor aqui, ó, vocês podem ver que ele já tem os furos aqui, que na verdade você vai fazer assim, né? Vai colocar aqui, ele vai assim. E aqui ele vai encaixado nesses dois furos aqui, se nós prendemos com parafuso depois. Aí você vai firmar o motor aqui, nesses furos aqui você vai colocar esses parafusos maiores, tá? Só vou colocar esse outro aqui. E aqui nós temos que encaixar ele. Encaixando assim, aí nós vamos firmar ele aqui com a porca. Bom, eu coloquei os dois lados aqui, então ele ficou assim, vejam. Agora uma coisa que eu percebi que foi o seguinte, esse parafuso aqui, ó, que eu colocaria aqui, tá? Esse outro lado teria que colocar uma porca ali, para ele firmar. O problema é que, como ele fica muito, o motor ele fica encostado, eu não consigo praticamente girar essa porca. Talvez com uma chave eu vou ter que tentar colocar depois, tá? A não ser que eu dê uma levantada nele aqui. Por enquanto eu vou deixar assim. Depois eu vejo como é que dá pra nós resolver isso aí. Se ele vai ficar firme só com um também, né? Tudo bem. Agora eu vou prender essa rodinha aqui. Essa rodinha aqui, nós podemos colocar ela aqui na frente. Ó. E tem a furação aqui, né?
servem, que tem os 4 furos, você vai pegar e vai colocar aqui. Aqui depois tem que fazer uns ajustes finais aqui para deixar bem firme. Pronto, vai ficar assim. Aí aqui você pode colocar, isso aqui também a gente vai ter que ver depois se a gente vai mudar ou não, mas seria por aqui, ó. Esse pack de pilhas você pode colocar ele por aqui no meio, tá? Mas, como eu disse, nós vamos ter que ver se isso aqui vai ficar aqui mesmo, se não vai atrapalhar, porque a gente vai ter que colocar a parte eletrônica ainda, né? Então, aqui nós vamos colocar essas duas pecinhas aqui, do lado de dentro, né? Esse meio aqui, ó, esse furo aqui, você vai colocar esse botão aqui. Fica assim. Fixei aqui as rodas, né, nos eixos. É só a questão de fixar ali no eixo do motor, né? Tá? E aqui um detalhe que eu acabei não fazendo na vontade de montar, é que você tem que soldar os fios aqui dos motores, né? O ideal seria antes, né? Ele tem os dois conectores aqui, se você ver, e até no kit ele veio esses fios aqui. Então você vai ter que soldar um em cada lado do motor, né? E no outro também é a mesma coisa. Mas não tem problema, a gente pode fazer depois. Mas seria só isso para finalizar a plataforma aqui, tá? Ele vai ficar então assim, dessa forma como vocês estão vendo. E aqui a gente vai ter que ver depois, essa parte aqui, se há necessidade de nós deixar ela aqui mesmo. Acabei fixando ela aqui da parte da bateria. Dependendo da nossa parte eletrônica, a gente vai ir desenvolvendo. Ele tem um espaço aqui nessa parte traseira, que a gente pode colocar aqui as placas, ou se a gente vai testar na protoboard ainda, não sei. Vamos ver conforme a gente vai desenvolvendo. Então, tá aqui a nossa plataforma. Essa é a plataforma que a gente vai utilizar para desenvolver todo o nosso robô aqui. Então, é isso aí, pessoal, e vamos dar continuidade ao curso no próximo vídeo. Bom, então entrando aqui na parte de eletrônica, referente ao circuito de controle do nosso robô, a gente vai falar um pouco sobre o circuito ponte H. O nosso robô, a gente vai precisar de um circuito de controle, um driver, uma etapa de potência, que faça esse controle dos motores. Então o nosso microcontrolador vai enviar determinados comandos que a gente vai programar, e esse circuito de controle, então, ele vai receber esses comandos, né? E de acordo com o comando enviado, ele vai fazer o controle do motor. Esse é o objetivo, né? A gente precisa fazer isso porque o motor é uma carga que demanda mais potência, né? E diretamente pelo microcontrolador não é recomendado nós fazer nenhum tipo de controle com relação a essas cargas. Então, com o circuito ponte H, a gente vai fazer basicamente o que eu já comentei, que é o controle de motor. Com ele a gente vai poder fazer também o controle do sentido da rotação, que é importante, porque a gente vai querer que o nosso robô ele vá ou para um lado ou para outro, né, para frente ou para trás, por exemplo. E ele também faz o controle de velocidade, caso você queira implementar, né. Você pode colocar, por exemplo, um recurso de PWM, por exemplo, né, e fazer o controle da velocidade também de cada motor. Aqui tem o desenho que mostra o nosso robô, né? Então, de acordo com os comandos que a gente enviar lá do microcontrolador, onde tem o circuito ponte H aqui, o nosso robô então vai poder ir para frente ou para trás. Da mesma forma, a gente vai poder controlar somente um motor, né? Ou da direita ou da esquerda, e fazer com que também o robô ele possa seguir para um lado ou para outro, dependendo da programação que a gente efetuar lá no microcontrolador. Aqui tem um circuito elementar da ponte H. Então nós temos a nossa tensão de entrada,
a alimentação do circuito. Aqui está o nosso motor. E esse circuito ele é formado por uma combinação de 4 chaves. Esse circuito elementar ele mostra que nós temos 4 chaves abertas e conforme o fechamento dessas chaves, né, nós temos o controle do motor em uma determinada direção. Nessa figura aqui, vocês podem ver que quando a gente tem a chave, por exemplo, S1 e a S4, vejam que nós estamos fazendo uma ligação, uma conexão aqui. Vocês imaginam que aqui seria a alimentação positiva e aqui o GND, né? Então, nós teríamos a conexão nesse formato aqui, ó. Daqui, passa pelo motor até aqui. Nesse exemplo, o motor ele vai estar girando para uma direção. E nesse outro exemplo aqui, fechando as chaves ao contrário, né, na diagonal ao contrário, S3 e a S2, nós temos essa conexão aqui. E aí, o motor ele vai estar no outro sentido. O funcionamento dela, elementar, é dessa forma, né? Claro que aqui nós temos chaves, a gente não vai fazer com chaves, né? Mas a gente vai utilizar circuitos que atuam como chaves. E eu mostrei para vocês esse circuito elementar para vocês terem uma ideia de como que vai funcionar também com os circuitos que a gente vai utilizar, tá? Os outros componentes eletrônicos, ele vai funcionar da mesma forma, vai fazer esse fechamento daqui para cá e daqui para cá. Vocês podem ver que o desenho, ele aparenta ser um H, então daí o nome, né, ponte H. Claro que a gente tem que ter um cuidado aqui também na hora de fazer a programação de controle dos nossos componentes que vão fazer o fechamento dessa chave, para não fechar todas elas, ou não fechar duas de um lado, por exemplo, que aqui, nós fechando essas duas, por exemplo, você tem aqui um curto entre a alimentação. Com relação à construção do circuito de ponte H, existem várias alternativas, tá? Eu só citei algumas aqui. Então você pode fazer uma ponte H com transistor TBJ, você também pode desenvolver uma ponte H com chip, com L293 ou L298, são circuitos integrados que já contém um circuito ponte H dentro deles. Também ponte H com relés. Então existem várias alternativas que você pode utilizar para estar construindo. Existem inclusive shields já prontos, né, que você encontra por aí, com esses tipos de circuitos, onde você só faz a conexão dos motores. O circuito que a gente desenvolver, eu vou explicar melhor para vocês como é que ele funciona. Eu vou detalhar o processo de funcionamento, mas ele é muito parecido com o circuito elementar que eu mostrei lá, porque na verdade são componentes aqui que a gente vai utilizar como chaves. Eles vão fazer esse fechamento das chaves e vão controlar o sentido do motor.